Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo de número 5. A palavra do eterno Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Ele pediu que afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes. Respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, porque tu mandas, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, e a rede quase rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Amém? Nesta noite também nós queremos fazer a menção. Está aí conosco o Emílio, nosso amigo Emílio. Emílio completa mais um ano de vida hoje, irmãos. Hoje é o aniversário do Emílio. Veio comemorar aqui na igreja. Veio comemorar no melhor lugar que existe. E nós louvamos a Deus. Depois, no final, nós vamos orar pela vida do Emílio, que completa hoje 22 anos. Amigo é amigo. Lucas capítulo de número 5, irmãos. Eu sei que você já teve dias que nada deu certo. Teve dias que, por mais que você tentou, fez tudo certinho, não deu certo. Jesus, no capítulo 5 de Lucas, Lucas começa a narrar a trajetória de Jesus, a história de Jesus. E ele começa a primeiro a falar sobre a chegada de João Batista. Por isso que ele fala sobre a nossa irmã Isabel e Zacarias, o casal que gerou João Batista. Depois ele vai contar da história acerca da chegada do Messias, Jesus que não nasceu em Jerusalém, não nasceu em berço de ouro, mas ele nasceu numa estrebaria, cresceu em Nazaré. Nazaré era um lugar muito simples, um lugar de pessoas assalariadas que moravam ali, pessoas com uma condição financeira precária. E foi ali que Jesus, o Filho do Deus vivo, cresceu, em Nazaré. Vimos a respeito da sua aparição quando ele tinha 12 anos, quando ele vai subir a Jerusalém pela primeira vez, e ele encontra alguns doutores da lei, e Jesus dá uma aula aos doutores da lei, com aproximadamente 12 anos. Após os 12 anos, a Bíblia silencia a respeito de Jesus. Aí nós vimos novamente Jesus no capítulo de número 3, quando Jesus agora, ele está descendo as campinas do Jordão para ser batizado, agora com 30 anos. Com 30 anos de idade, Jesus agora está descendo ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus agora é batizado, ouve-se uma voz do céu, desceu uma pomba em forma corpórea, e ali o próprio Deus diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Todas as vezes que você quer sentir a presença de Deus, toda vez que você quer sentir a revelação de Deus na tua vida, nós precisamos descer. À medida que Jesus desceu, o céu abriu. Jesus desceu no Jordão, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus desceu, o céu se abriu e a voz do Pai foi falada. Capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. E ali, Jesus passou em jejum 40 dias e 40 noites. E ele venceu o diabo. Ele venceu Satanás. Quer vencer o diabo? Jejue. Quer vencer o diabo? Consagre a sua vida. Jesus dá uma demonstração aqui, como vencer o diabo. Agora, no capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que um homem por nome Pedro, ele é pescador. Pedro é pescador e Pedro conhece tudo de pesca. Pedro, ele mora aproximadamente 50 metros do mar de Genezaré. Quando você olha para a casa das pessoas que moram em Cafarnaum, tudo casa muito simples, pequena. Mas quando você olha para a casa de Pedro, a casa de Pedro diferencia dos demais. Por quê? Porque Pedro tinha uma pequena empresa de pesca. O pai de Pedro tem uma condição. O pai de Pedro tem barco. E quem tem barco naquela época se diferenciava dos demais. Então, a Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele tem uma empresa de pesca. E tem uma sociedade com João e Tiago, os dois irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro agora, ele vai para essa pescaria. Como os outros dias dos demais, como ele sempre fazia. Pega a rede, coloca no barco, leva ao mar alto, joga a rede, pesca, puxa o peixe e o peixe vem. Naquele dia, eu fico entendendo esse texto, olhando, parece que Pedro olhando para a mulher e fala: olha, eu vou para a pescaria como eu sempre faço. Eu vou pescar. Diferentemente, Pedro é diferentemente das outras pessoas que pescam por prazer, por lazer. Não tem o que fazer, vamos pegar uma vara. Esse dia o Lu falou que foi pescar. Mas o Lu não depende de peixe. O Lu não depende, ele trabalha. Isso aí é simplesmente por prazer. Já Pedro não. Pedro, ele tem uma empresa. Ele tem fornecedores, tem clientes. E agora ele vai para a pescaria. Ele vai para a pescaria. E o texto vai dizer que ele leva o seu barco, coloca a rede e vai para o mar de Genezaré. Pedro, para entrar no mar, ele sabia que o tempo estava propício. Pedro sabia qual era a noite propícia para ele pescar. E ele vai pescar. E o texto vai dizer que ele vai passar a noite toda. A noite toda, Pedro vai ficar no mar de Genezaré. O mar de Genezaré, ele tem aproximadamente 21 quilômetros no seu comprimento, com 13 de largura, aquele mar de Genezaré. E quando Pedro chega ali na altura, aonde ele sabe aonde estão os peixes, Pedro vai pegar a sua rede. Uma rede aproximadamente naquela época pesa de 3 a 5 quilos. Pedro joga a rede. E quando joga a rede, Pedro puxa a rede e não vem peixe. Pedro muda de local, muda a sua estratégia. Vai o barco um pouco para frente. Vai de manhã, joga um pouquinho mais para frente. Joga a rede. E nada de peixe vinha. Logo o André olha e fala: o que está acontecendo, Pedro? O que está acontecendo? Nós não estamos puxando nada de peixe. Está vindo aqui galho de árvores. Está vindo aqui tantas coisas, mas peixe que é bom, nada está vindo. Nada acontece. Aquela noite que Pedro passa, olha para um lado, olha para o outro, a rede é a mesma, o barco é o mesmo, a noite está boa, está silêncio no mar, é o lugar, o momento propício para nós pescarmos. Mas nenhum peixe entra na rede de Pedro. Sabe aquele dia que quem trabalha em venda sabe que você faz tudo certinho, se prepara, faz a venda, mas ninguém compra, parece que alguma coisa está errado, alguma coisa que você está fazendo está errado. Talvez Pedro olhando para ele dizendo: o que eu estou fazendo de errado? Então o que eu estou fazendo? Nós sempre pegamos aqui peixe, nós sempre jogamos a rede aqui, e a rede recebeu e trouxe o peixe para nós. Mas o que está acontecendo? E o tempo vai passando, e quando o texto vai dizer que eles passaram a noite toda, quando fala na noite no hebraico, ou até mesmo no judaísmo, vai dizer que das 6 da tarde às 6 da manhã é o período da noite. Então imagine Pedro chegando 6 horas da tarde, ali para jogar a rede, e o tempo vai passando, vai chegando 7 horas, vai jogando 8 horas, vai chegando 9 horas. Imagine se Pedro jogou a rede
durante 30 minutos. Se ele passou 12 horas, ele jogou a rede aproximadamente 24 vezes ali no mar e puxou e não veio nada de peixe. O dia começa a sair, o dia começa o sol começa a sair e Pedro tem que fazer o trajetório de volta. E agora o pensamento de Pedro é: o que é que eu vou falar para os clientes? O que é que eu vou chegar em casa e vou falar? O que é que eu vou falar? O que é que nós vamos falar? E os barcos agora estão vindo para o mar enquanto Pedro está indo. E a pergunta é para um outro: ei Pedro, como foi a pescaria? E Pedro tem que se calar dizendo: eu não pesquei nada, eu não peguei nada. Por mais que você seja ruim de pesca, alguma coisa você pega. Uma tilápia pequena você pega. Mas Pedro naquele dia não pescou nada. O texto vai dizer que nem o peixe entrou na rede de Pedro, nenhum. E Pedro está voltando. E quando Pedro está voltando, a pergunta é: e aí Pedro, o que você pegou? E Pedro tem que dizer: hoje eu não peguei nada. Hoje eu não peguei nada. Ei Pedro, o que aconteceu? O que você pegou? E Pedro vai dizer: hoje eu não peguei nada. Hoje o mar não dá para peixe. Hoje nada deu certo. E Pedro agora vai ter que ali escorar o seu barco junto ao mar da Galileia. E ele vai ter que tirar a rede. A rede está suja, estende-se a rede. E quando ele vai limpar a rede, Pedro tem funcionário. E Pedro vai dizendo, vai lavando a rede, dizendo: hoje não pescamos nada, mas nós precisamos ter a rede limpa para amanhã voltar novamente. Nós dependemos disso, precisamos lavar a rede. Vai lavando a rede. E quando eles vão lavar a rede, vai lavando a rede, tira galho, tira tudo, mas não tem peixe. E qual é a palavra? Qual é a notícia que nós vamos dar para os nossos fornecedores? Quando nós chegarmos e eles dizerem: Pedro, cadê o peixe? E Pedro vai dizer: hoje não pesquei nada. Hoje eu não peguei nada. Aí é interessante, meus irmãos. É interessante porque eu amo esse Jesus. Porque Pedro passou a noite toda sem pescar nada. Está lavando a rede. Aí quem vem chegando na praia? Vem chegando o Nazareno. O Nazareno vem chegando na praia. E quando o Nazareno vem chegando, ele vem trazendo uma grande multidão. E quando Jesus vem chegando, Jesus precisa melhorar o seu alcance às pessoas. Aí Jesus chega. E naquele dia tinha aproximadamente 2.000 barcos ali escorados junto ao mar. 2.000. Tinha o barco de Pedro e tinha o barco de João. Aí Jesus vai chegando. Jesus está chegando. Pedro está ali, murcho, com os olhares tristes, angustiado. Foi uma noite melancólica. Foi uma noite que não deu nada certo. Aí vem chegando Jesus. Chega Jesus e Jesus vai direto no barco de Pedro, porque Jesus é especialista. Pedro não sabe diretamente quem é Jesus, mas Jesus sabe quem é Pedro. E Jesus sabe o que Pedro precisa. Jesus sabe o que Pedro necessita. Então Jesus vai direto a Pedro. E quando Jesus chega para Pedro e fala: ei, me empresta o teu barco? Meu? Empresta o teu barco? Claro. Empurra ele, afasta ele um pouquinho do mar. Ainda vou ter que empurrar? Vai ter que empurrar, empurra o barco. Empurrou o barco. Pedro deixa Jesus entrar no barco. E Pedro senta no barco. A noite foi triste. A noite foi angustiante. E aí Jesus começa a pregar. E é gostoso quando Jesus prega. É maravilhoso quando Jesus prega. Imagina Jesus pregando, dizendo: bem-aventurado. E Pedro sentado ouvindo. Bem-aventurados sois vós, que ouve a voz de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando não desanimares diante das provações, mas sabendo que eu cuido de vocês nos mínimos detalhes. E Pedro ouvindo. E Pedro simplesmente ouvindo. Talvez ele dizendo: eu estou pregando, e ele não sabe como foi a minha noite. Ele não sabe como foi o meu dia. Como tem pessoas que estão aqui dizendo: o Senhor não sabe como foi a minha semana. O Senhor não sabe como foi o meu domingo. O domingo não foi bom. Você não sabe. Pastor, você não sabe de tantas coisas. Mas o Jesus que nós pregamos é o Jesus que sabe
conhece e pode e faz. Pedro está ouvindo. E quando Pedro está ouvindo, Jesus está ministrando em cima do barco de Pedro. O barco é ferramenta. O barco é ferramenta que Pedro pescava. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a sua frustração não atrapalhe que eu use a tua ferramenta. Você entende isso? Você entende isso? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, empresta o teu barco. Jesus não quer saber da frustração de Pedro. Jesus quer dizer: Pedro, tem uma multidão para me alimentar espiritualmente. Você me empresta o teu barco? Sabe o que é isso? É muitas vezes você chegar aqui no púlpito e falar: o Senhor cura, quando quem está precisando de cura é quem está pregando. E Jesus quer saber: não quero saber se você tem problema. Você é uma ferramenta, eu vou te usar para alimentar um pouco, depois eu cuido de você. Ah, eu vou pregar só quando está tudo bom. Você não é instrumento de Deus. Porque nós subimos aqui, cantamos, porque você é um instrumento na mão de Deus. E Deus está dizendo: você está ferido, você está machucado, você está angustiado, está preocupado com tanta coisa. Mas deixa eu usar seu barco hoje. Deixa eu usar o teu barco hoje. Deixa eu usar teu barco, porque eu tenho uma multidão para ouvir uma palavra que eu tenho. Deixa eu usar o teu barco hoje. Ei, Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, o teu barco passou a noite toda. Eu sei que o teu barco passou a noite toda. Você não pescou nada, mas eu quero que você me empreste o teu barco. Você empresta o teu barco? Emprestou. Aí Pedro está lá, ouvindo Jesus. Interessante que Jesus poderia fazer o milagre já, mas Jesus primeiro vai pregar, porque a palavra é mais importante do que o milagre. A palavra é mais importante do que o milagre. Então Jesus vai ministrar primeiro. E Jesus sobe no barco. A multidão é alcançada através da mensagem de Jesus em cima do barco de Pedro. Aí o texto vai dizer que Jesus agora termina a ministração. Jesus abençoa o povo com a palavra. E Pedro sentado. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vamos pescar? Irmão, quem está falando é um carpinteiro. Carpinteiro não entende de pescaria. Era como Pedro falar assim: Jesus, olha, se tivesse carteira profissional, Pedro arrancar a carteira profissional: Jesus, olha só, eu sou profissional na pesca. E a sua profissão? Carpinteiro, não é? O que carpinteiro entende de pesca? Nada, né? Mas enquanto Jesus está ministrando em cima do barco de Pedro, Jesus já está preparando os peixes lá no mar. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 33: falou ele e tudo aconteceu. Então Jesus está pregando em cima do barco. Ele já está preparando um milagre para Pedro. E Pedro está quietinho. Pedro está quietinho. Aí Jesus fala: Pedro, vamos pescar? Vamos pescar? Aí ele fala: Senhor, a noite inteira trabalhamos e nada pegamos. A noite inteira jogamos rede, puxamos rede e nada. Aí Jesus fala: vamos voltar? Era Jesus falando: é recomeço, Pedro. É recomeço, vamos voltar? Só que o barco não é, irmãos, um motor, não é um iate, não é uma lancha. Tem que o quê? Remar. Remou a noite toda, jogou rede a noite toda. Imagina o braço de Pedro como estava. Aí Jesus vai falar: o milagre eu faço, mas remar é você. Vamos voltar? Vamos voltar, Pedro? E Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas porque tu mandas, segundo a tua palavra, vamos voltar. André, pega a rede agora, Pedro. Horário bom para pescar é à noite. Agora é de dia, todo mundo está na praia, falação, todo mundo conversando. Mas o carpinteiro falou que é para pescar. Ele está falando para nós pescar.
Pega a rede, joga a rede no barco. E vai Pedro lá remando. E vai remando. O braço está inchado. Mas agora eu não estou voltando em cima da minha experiência. Eu não estou voltando em cima do meu conhecimento. Eu não estou voltando em cima do meu diploma. Eu não estou esperando, não, eu estou voltando. Não é segundo as minhas amizades. Eu estou voltando segundo a palavra dele. Agora ele falou que vai. É ele que falou. É ele que falou. É ele que falou. E a Bíblia vai dizer que ele vai voltando. E quando ele volta, ele para no lugar alto do mar. Aí Jesus fala para ele: joga a rede. Joga a rede. Eu fico pensando Jesus em cima do barco, e Pedro jogando a rede, André jogando a rede, e Jesus só fazendo assim, ó. É Jesus falando para os peixes: entra na rede deles. Entra na rede deles. Entra na rede deles. Entra na rede deles. Pedro jogou. E quando Pedro joga, ele sente o peso. E ele começa a puxar. E quando ele começa a puxar, ele fala: ei, André, me ajuda aqui. É de dia. Voltamos aqui, segundo a orientação desse carpinteiro. E a rede agora está cheia. Puxa a rede. Puxa a rede. Puxou a rede e jogou dentro do barco. E quando joga dentro do barco, joga a rede novamente. E a rede começa a encher. A rede começa a encher. E a rede começa a encher. Aí o barco começa a dar sinal que vai quebrar. Aí ele está no meio do mar. Está o barco de João lá encostado. Aí eles começam a dizer: João, Tiago, empresta o barco, porque tem muito peixe na rede. Tem muito peixe na rede. Veio o barco de João. Quando entra o barco de João, joga a rede, puxa a rede, cheio de peixe. E eles agora estão voltando dizendo: o carpinteiro tinha razão, porque a palavra dele tem poder. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: a tua experiência tem um dia que não vai dar certo. O teu diploma tem um dia que não vai dar certo. As tuas amizades tem um dia que não vai dar certo. Mas Jesus está dizendo: ouve a minha palavra que vai dar certo. Decreto a minha palavra que vai dar certo. Hoje o Senhor quer transformar o teu fracasso de ontem no sucesso de hoje. Entenda isso hoje. Jesus quer usar o fracasso de ontem para ser sucesso hoje. Oh, Aramaia Nagasubiandecova Labrasubiandecai. Talvez você que está aqui nesta noite tem tentado, está jogando rede, e você está dizendo: eu estou fazendo tudo certinho, não está tendo êxito, eu não estou tendo uma pescaria proveitosa. Mas hoje o Senhor te trouxe para sentar nessa cadeira, para te dizer: tem dia que não vai valer a sua experiência, o seu diploma, o teu conhecimento. Isso você pode colocar tudo de lado, porque hoje o Senhor está dizendo: agora quando você decreta a minha palavra, você vai ver que você vai jogar a rede e a rede vai encher. Você vai ver que você vai jogar a rede e essa rede vai encher, e esse barco vai encher, porque é segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, hoje o Senhor está dizendo ao teu coração: eu estou transformando esse fracasso de ontem no sucesso de hoje. Não precisou trocar de barco, não precisou trocar de mar, não precisou trocar de rede, simplesmente deu crédito à palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Dá crédito à palavra do Senhor. Se o Senhor falou é para voltar, volta. Se o Senhor falou é para remar, rema. Se o Senhor está falando, joga a rede novamente. Mas pastor, eu tentei, não está dando certo. Mas hoje o Senhor está dizendo: você não vai mudar de trabalho, você não vai mudar de... você não vai mudar de estratégia. Hoje você vai voltar segundo a minha palavra. E a minha palavra é certa: vai entrar peixe nessa rede. Oh, aleluia. Aramaia subiandecova labra subiandecai. Vai entrar peixe nessa rede. Ei, o diabo tentou que você não entrasse aqui hoje, porque ele sabe que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e coloca em prática, o diabo fala: ih, perdi.
Perdi, porque a palavra dele tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Talvez tem pessoas tirando sarro de você, dizendo fracasso, é uma fracassada, não dá certo. Mas hoje você está na casa certa, aonde Jesus, o carpinteiro de Nazaré, está aqui. E ele desde o começo do culto está falando aos nossos corações. E você não se segura de chorar, e você não segura de plantear dentro de si. E hoje o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque esse mesmo fracasso que você está lembrando hoje, eu estou transformando ele. Esse mesmo fracasso que foi ontem, o Senhor hoje entra neste barco que você está olhando. Senhor, o meu barco, olha como está meu barco, Senhor, olha a minha situação. Mas Jesus, em meio àqueles 2.000 barcos, entrou no teu barco. Sabe por quê? Ele tem algo neste barco que é diferente. Hoje Pedro disse: Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. E aquela rede se encheu. Agora Pedro volta com os barcos cheios, com a rede cheia. Aí ele se arrepende, ele se prostra diante de Jesus, dobra os joelhos diante de Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O que eu vi lá no meio do mar, eu nunca vi na minha vida de pescador. Eu sei qual que é a melhor hora, eu sei qual é o melhor momento para pescar, mas o Senhor veio na contramão. Pescamos de dia, segundo a tua palavra. Na noite não tinha peixe, agora tem peixe. Por quê? E Jesus dizendo: por causa da minha palavra. A minha palavra. Hoje o Senhor está liberando esta palavra sobre o teu coração. Segundo a tua palavra, Senhor. Segundo a tua palavra, Senhor. Aquilo que foi fracasso ontem vai ser sucesso hoje. Segundo a tua palavra. Se coloque de pé, por gentileza. A minha pergunta nesta noite é sobre você que adentrou aqui esta casa e veio ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder para mudar toda a sua história, como tem mudado a nossa vida. Ele falou e tudo aconteceu. A vida de Pedro, a pescaria de Pedro, tinha tudo para ser um fracasso, mas Jesus mudou. E hoje esta palavra está disponível a você. Se há alguém nesta casa que queira voltar a Cristo, talvez está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido nesta noite. Talvez você está cansado de jogar rede e não pescar nada. Joga rede e não pesca nada. Mas hoje Jesus está dizendo: eu tenho um direcionamento para você. E eu quero convidar você, eu quero orar por você. Sou filho de Deus. Jesus está aqui, o carpinteiro de Nazaré. Eu não sou mais escravo. Se alguém nesta noite e quer retornar aos caminhos de Jesus, sou filho. Ele está aqui dizendo: eu te amo De Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós vamos orar pela tua vida, nós vamos orar pela tua casa. Ele vai transformar isso que é fracasso em sucesso, eu tenho certeza. Oh, aleluia! Se alguém no nosso meio, eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Pode vir, não precisa ficar com vergonha. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Pedro. E Jesus conhece o teu coração.
Jesus conhece a tua vida. que me libertou, Oh, aleluia. dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Oh, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo vai querer sempre lançar na sua vida, na sua mente, aquele fracasso que aconteceu. Antes de nascer, Mas hoje Jesus está dizendo: escolhido lembra fui ele que eu entrei no teu barco, nós o voltamos meu juntos, nome e a rede voltou a me chamou. a rede vai voltar a encher, De novo eu a rede nasci vai voltar a encher. em sua Oh, família, o seu sangue a rede me vai voltar a encher. comprou. Ei, Eu não sou mais segundo a tua palavra, escravo do Senhor, medo, é que nós estamos aqui nesta noite. eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, aleluia. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, aleluia. Eu sou filho de Nós vamos Deus. orar nesta noite. Senhor, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi ministrada, Senhor. Tu conhece a nossa vida. Conhece, Senhor, toda a nossa trajetória. Senhor amado, quantas coisas nós fizemos, ó Deus, sem a tua direção. Mas agora, Senhor, debaixo da tua orientação, nós vamos jogar a rede. E crendo, Senhor, que vai ser, Senhor amado, uma semana, Senhor amado, de muitos peixes em nossa rede. Senhor, que vai ser uma semana, Senhor, uma semana, Senhor amado, de bênçãos, uma semana de vitória sobre a vida da tua igreja, Senhor. Perfeito amor, Porque nós recebemos a tua palavra nesta noite, Jesus. Essa pesca maravilhosa, Senhor, vai ser na nossa casa também, na nossa família, Senhor. Posso Eu oro, cantar. Senhor, porque eu Eu sei sou que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E não existe Deus semelhante a ti. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Somos filhos de Deus. E segundo a tua palavra, Senhor, nós vamos jogar a rede essa semana. E nós vamos ver a nossa rede cheia. Para a glória do nome do Senhor Jesus.